azul, uma das criações mais fascinantes e mágicas de toda a arte europeia. É assim que o nosso convidado, José Meco, classifica a azulejaria barroca portuguesa. Igreja de São Lourenço, em Almancil, Algarve, foi um alegado milagre que mobilizou todos os fiéis da região e, muito particularmente, a Confraria de São Lourenço para construir, para encomendar, para realizar esta peça única no mundo. Vai querer saber mais? Venha connosco nesta visita guiada. José Meco, no primeiro quartel do século XVIII, esta paróquia, a paróquia desta região, Almancil, Algarve, os fiéis, à época a congregação de São Lourenço, mobilizaram-se para construir, e cito, um primoroso templo, não pela grandeza, mas pelo ornato e asseio. Esta expressão é deliciosa, pelo ornato e asseio. E assim nasceu esta peça absolutamente extraordinária que o José Meco afirma, o maior especialista em azulejaria barroca em Portugal, afirma que é um caso da história da arte europeia. Extremamente importante e destacadíssimo a nível mundial. O edifício em si é muito simples, até pobre. Isso é... A estrutura, a arquitetura. Sim. Embora com uma cúpula sobre a Capela-Mor, que até é uma característica de vulgar aqui nos templos do sul do país, não ficar na nave, mas sobre a Capela-Mor. Mas é uma estrutura simples. Se tirássemos os azulejos e a talha, era um caixote. E é graças à decoração que este edifício ganha uma qualidade arquitetónica até extraordinária. Porque é uma das características da azulejaria portuguesa, não é? É a articulação entre arquitetura e decoração, não é? Às vezes não é só articulação, é que aqui a arquitetura é recriada através da decoração. Vê-se sempre ali à volta da porta, a parede do fundo, é como se fosse um conjunto escultórico e arquitetónico monumental, cheio de imagens de virtudes, de elementos voaçantes, enfim, que é feito apenas em trompe-l'œil na decoração. Portanto, é tudo fictício. Que é uma expressão, enfim, difícil de traduzir, é um engano, é uma perspectiva. Engano ao olho, não é? Brincadeira. Exatamente. Uma perspectiva, é uma técnica de pintura que... Enfim, de imitar aquilo que não é. Que não é. Ou caso, seja, de construir uma arquitetura que não existe, não é? E é isso que é extraordinário. E depois é o revestimento integral. É que isto é uma característica muito portuguesa, o azulejo ser usado assim em grande quantidade, mas não com esta dimensão, porque é a própria bóveda da nave, a cúpula da Capela-Mor, as paredes integralmente revestidas, mas não é com coisas soltas, é com uma decoração que é concebida para este espaço e que é harmoniosa com ele, é orgânica, portanto não é como os holandeses faziam, por exemplo, faziam painéis soltos e depois punham no meio de uma parede e envolviam com outros azulejos feitos em série. Portanto, nós no século XVII também fizemos algumas vezes isso no meio da padronagem, com painéis religiosos, mas realmente no barroco há toda uma concepção. São artistas com uma formação erudita, elaborada. Eles começaram por trabalhar na pintura a óleo. Portanto, não são já só decoradores, como no século anterior, mas são também criadores de grande nível. Já não é só uma questão decorativa, mas sim uma questão de saber construir o espaço, saber representar os volumes, as sombras, tudo isso.
E, portanto, isso é que é extraordinário aqui, é realmente... E depois há uma dimensão... a globalidade. Há uma dimensão, que de resto aprendi consigo, lendo-o, que é na azulejaria portuguesa, e concretamente na azulejaria barroca portuguesa, que é uma inventiva, uma dimensão fantasista. Não obstante os holandeses terem, de uma maneira geral, uma perícia e uma qualidade técnica, os contemporâneos destes portugueses que fizeram isto superior, não têm o rasgo artístico. Eu penso que isso acontece porque os holandeses faziam azulejos para vender no estrangeiro, não os usavam nos seus edifícios. E até os melhores azulejos que eles fizeram foi cá para Portugal e para a Espanha, porque havia encomendas específicas que diziam como é que as coisas deviam ser feitas, como é que os painéis deviam ser compostos e tudo isso. Portanto, quando se faz para usar nos próprios edifícios como nós fazíamos azulejos, não era para vender no estrangeiro, era para usarmos no território continental, nas Ilhas Atlânticas e nas colónias, nomeadamente no Brasil, onde há conjuntos extraordinários e numerosíssimos. Portanto, isso de fazer para nós ou fazer para outros tem sempre características diferentes. E quando se faz alguma coisa para exportação, em princípio deve ter a máxima qualidade técnica, usar os artistas mais conceituados, mas não tem aquele envolvimento pessoal que o nosso tinha. Este conjunto, apesar de tudo, não pôde ser feito de uma vez, porque não sendo tão caro como uma grande catedral, não era barato, claro, para ser construído com base nos donativos. Altares, por vezes eram entalhados e depois só eram dourados 10 ou 20 anos depois. Foi o caso deste? Creio que não, mas aconteceu muitas vezes. E alguns até chegaram até nós sem serem dourados nunca. Porque não havia dinheiro para chegar a dourar. Às vezes não havia, logo. O azul e ouro, esta mistura específica do azul com o ouro ou do ouro com o azul, é também uma característica nacional. Bastante. Eu diria mais luso-brasileira. É o ouro sobre azul, é a expressão tradicional que se aplica aqui muito bem, que é mais frequente, é realmente nós temos por baixo painéis azuis e por cima então talha dourada, com pinturas, com outros elementos. Há casos em que a talha reveste tudo. São as chamadas igrejas forradas de ouro, como chamava o Robert Smith. Mas também temos igrejas revestidas integralmente de azul, de azulejo. Aqui a talha não domina, mas também tem um papel importante, que é este contraste, que é muito curioso, porque, digamos, o ouro ao pé do azul ainda fica mais denso, mais rico, mais sumptuoso. E o azul, comparado com o ouro, ainda se torna mais fluido, mais transparente. Aquoso, exatamente. Portanto, o edifício fica quase uma abstração. É mais um sonho do que uma coisa real, porque o azul é a cor mais artificial da natureza. Os próprios cientistas dizem que até o céu não é azul, é uma ilusão de óptica, não discuto. Mas, portanto, é a cor mais artificial. Portanto, cobrir um edifício todo da cor mais artificial da natureza é quase que eliminar a estrutura e ficar como que apenas um sonho. E, portanto, isso é extraordinário. Durante séculos, mas sobretudo no século XX, um bocadinho na linha da escola do professor José Augusto de França, as artes decorativas, em que se inscreve, evidentemente, a talha, o azulejo, foram menosprezadas no discurso da historiografia. Considerava-se artes menores. Eram as artes menores, exatamente. Mas eis um ponto de vista que está, neste momento, a ser radicalmente ultrapassado. Felizmente. É que realmente, eu costumo dizer na brincadeira que as artes não são maiores nem menores. Os historiadores e os críticos de arte é que há os maiores e os menores. E às vezes uns veem a coisa realmente muito mal e enganam-se bastante. Mas realmente havia muito, eram os conceitos internacionais. Da França, da Itália, eram as grandes artes, a arquitetura,
gravura, a escultura, a pintura, tudo o resto era considerado inferior, não tinha a mesma qualidade, o mesmo desenvolvimento. Ora, isso em França ou em Itália pode servir, mas cá em Portugal não serve, porque as nossas artes maiores são as que nos outros países são consideradas menores. É a talha, o azulejo, é a pintura ornamental, a nossa pintura depois ao erudita às vezes é fraca, a escultura também nem sempre é de grande qualidade, a arquitetura por vezes é como a desta igreja, muito sóbria, muito simplificada, não tem qualquer estrutura, enfim, elaborada. E, portanto, aqui as artes decorativas é que ganham o papel dominante e revestem tudo e transformam o espaço, transformam a arquitetura, enriquecem-no. E no estrangeiro isso é diferente. Portanto, nós temos é de criar uma escola de historiografia nacional em função da nossa arte e isso, felizmente, tem estado a acontecer há várias décadas. Atentos ao que se passa num quadro internacional, mas reconhecendo a especificidade. Não é só a evolução natural da história da arte, que vai progredindo, mas também ter uma perspectiva cada vez mais virada para as características específicas da arte portuguesa. O que tem acontecido nas últimas décadas, o ensino universitário, por exemplo, tem-se desenvolvido muito, tem contribuído muito para isso e, portanto, há toda uma renovação de critérios e de olhar, precisamente, porque sem olhar não se chega lá. O olhar é a primeira pista. É tentar compreender, tentar assimilar, tentar analisar e, portanto, tem havido realmente uma grande renovação. Quando esta igreja, tal como a vemos, começa a ser construída, estamos na última fase daquilo que ficou classificado como o período dos grandes mestres na azulejaria portuguesa. É a última fase. E, precisamente, o conceptor, o arquiteto, o homem que pensou em todo este programa de azulejo, de talha, é filho do maior de todos. Do maior de todos. Mas vai-nos contar essa história, vamos até ali a um painel de São Lourenço, que dá nome, aliás, o São Lourenço é omnipresente aqui. É a figura-chave dessa igreja. É ele que está representado por todo lado. Este painel, dos muitos que representam a vida de São Lourenço, é um exemplo, José Meco, da excelência do artista que presidiu estes trabalhos. Fale-nos dele. Não tenha dúvidas. O Policarpo é realmente um grande pintor, mas teve um grande mestre que foi o pai dele, o António de Oliveira Bernardes. O António de Oliveira Bernardes é considerado o maior? Sim, eu penso que sim. Até porque não era apenas um pintor de azulejos, pintava ao óleo, pintava tetos a têmpera, portanto tinha uma formação muito sólida. Mas tinham esta formação decorativa que vinha da azulejaria de trás e dos primeiros mestres barrocos, que eram decoradores apenas. Portanto, eles conjugaram essas duas tendências de uma maneira extremamente hábil. Podiam ser apenas bons pintores e não terem esta fantasia decorativa. Mas antes de António Oliveira Bernardes, o grande mestre, o mestre dos mestres da azulejaria portuguesa, houve um grande mestre, castelhano, não sei se era castelhano... sim, de Sigüenza, era castelhano. Era castelhano. Que se chamava? Gabriel Del Barco. Mas veio para Portugal com 20 anos de idade, portanto a formação dele é essencialmente portuguesa, no bairro Alto, nas oficinas, era um pintor decorador. Na década do século XVII tornou-se o grande mestre da azulejaria, é o nosso primeiro pintor barroco consumado. Ele era mau desenhador, não tinha escola, digamos, mas era um artista genial do ponto de vista decorativo e foi ele que criou... Quando diz do ponto de vista decorativo, José Meco, quer dizer do ponto de vista da fantasia ornamental? Sim. É isso que quer dizer? Exatamente. O delírio ornamental. Exatamente. Tipo... Ele foi o primeiro grande pintor da época barroca e, digamos, foi ele que influenciou todas as gerações que vieram a seguir, já com uma formação muito mais académica. Portanto, eles conjugaram, por um lado, essa fantasia decorativa com a maior capacidade artística que adquiriram. E, nesse aspecto, o António é realmente um artista extraordinário e transmitiu tudo isso ao filho. Até porque o António morreu em 1732, mas a partir de 20 começa a estar doente e, digamos, praticamente só a dirigir a oficina. E o filho é que começa a fazer, então, muitas das obras, a pintar. O António era de que região? Ele nasceu no Alentejo. Não sei se em Beja, o pai dele era de Moura, mas eu creio que ele nasceu em Beja. Mas radicou-se em Foi Lisboa. muito cedo para Lisboa. Mas, digamos, só quando o Gabriel Del Barco praticamente desaparece em 1700 é que ele começa então a trabalhar a sério em azulejo e torna-se o maior pintor da época e o grande formador de pintores da geração seguinte. Sendo que, evidentemente, o filho era o mais destacado, mas foi ele que formou até muitos dos pintores da terceira geração barroca, portanto a chamada grande produção joanina.
e por isso é que eles também foram tão bons pintores, porque tiveram realmente uma formação muito boa. Agora, o Policarpo foi realmente um artista notável e nos últimos anos de vida, digamos, foi ele que realizou muitos dos trabalhos que o pai terá projetado. Acha que foi o caso aqui? Não. Aqui o pai já estava entrevado. Está assinada. A igreja está assinada. Esta igreja é de 1730, portanto está assinada, sabe-se a data exata da pintura dos azulejos. O pai, nesta altura, ainda era vivo, mas já estava entrevado. 2 anos depois morreu e nem sequer conseguiu assinar o testamento, portanto já não estava operante. Durante os anos 20 ainda fez realmente projetos que o filho terá realizado. Mas neste caso é de raiz. É de raiz. Faz conta que não estava lá a assinatura. O que é que distingue o trabalho de Policarpo Oliveira Bernardes? Este tipo de pinceladas, por exemplo, eu por vezes, enquanto que o pai usava as transparências, o azul diluído de uma maneira mágica, eu usava muito pinceladas cruzadas, de tons variados, carregados ou claros de azul, por exemplo, vê-se ali nas mãos, vê-se nas caras. Portanto, aqueles apontamentos é quase que o ADN, digamos, do artista. Tem uma maneira de pintar muito própria. Cada artista tem uma maneira diferente de pintar. E a pintura de azulejo é muito específica, porque há quem diga que só pintava azulejo quem não era capaz de pintar outras coisas. É um disparate enorme. É de quem não sabe como é que é a pintura de azulejo, que é muito mais difícil. Porque a pintura ao óleo, por exemplo, pode ser corrigida. Agora, a pintura de azulejo, não. Isto é uma espécie de... é um esmalte estanífero que está em pó na superfície do azulejo e que funciona quase como um mata-borrão. Portanto, se pinta mal, tem de se deitar fora o azulejo e fazer outro. Portanto, a pintura tem de ser muito espontânea, muito rápida e muito incisiva. E depois há outro problema, é que em cru este azul é uma aguadilha cinzenta. Quer esteja muito diluído ou muito concentrado, é quase a mesma cor. E, portanto, isso tem que ver com a experiência dos artistas. Porque só depois de cozido é que o cobalto ganha estes tons azuis tão belos. Ou seja, isto exige um domínio técnico. Total. Muito maior do que com outros tipos de pintura. Portanto, quem diz que realmente eles não sabiam pintar outras coisas, não eram capazes, nem sabe o disparate que está a dizer. É que também é bom saber um pouco de técnica, porque ajuda-nos a compreender melhor às vezes as obras de arte, percebemos como é que elas são feitas. Policarpo terá concebido toda esta decoração, mas para já ele tinha oficina com colaboradores e, portanto, às vezes coisas secundárias era a oficina que fazia, coisas repetitivas. Aqui ele teve outro artista certamente destacado a trabalhar com ele, no fundo, para apressar a obra. E isso também se nota, por exemplo, naquelas pilastras ali da nave que separam as capelas. Aqui em pormenores desta cartela sente-se por vezes uma mão diferente, uma expressão diferente. Embora não é apenas o desenho, nem nada disso, é a forma como é pintado, como é realizado. E, portanto, o Policarpo tem uma maneira muito pessoal de pintar. Ou seja, consegue olhar para cada uma destas figuras e dizer isto é Policarpo, isto não é? Consegue-se muitas vezes. É claro que estamos sempre sujeitos a errar, mas dominando a forma de cada artista pintar é a maneira mais fácil, no fundo, de o compreender. E isso acontece com todos os grandes mestres. É fácil identificar um Rembrandt, um Rubens, ou enfim, um Miguel Ângelo, porque eles têm uma maneira de criar que é muito própria deles. Para além daquilo que eles aprendem, há algo que vem de dentro, que é a sua expressão pessoal. E, portanto, isso é que, digamos, dá a assinatura ao artista nas suas obras. Muitas vezes não precisa ter lá um nome. E outras vezes tem um nome que até não corresponde a quem fez. Por exemplo, há obras que têm o nome do António de Oliveira Bernardes, mas eu estou convencido que o filho é que as pintou. Terá sido uma homenagem ao pai, que terá concebido a decoração, mas que já não foi ele a realizá-la. E tudo o que são elementos decorativos mais repetitivos, que exigem, se calhar, menos talento expressivo, são suscetíveis de ser atribuídos a terceiros. Sim, penso que sim. Aliás, há um nome que eu penso que terá colaborado aqui, que é o Valentim de Almeida, que é um outro grande pintor desta época, mas que já se integra naquele movimento da grande produção joanina. Mas, portanto, eles eram contemporâneos e, portanto, é o nome que me parece mais provável para ter colaborado aqui. Especialmente aqueles pilastras que separam as capelas laterais, com aqueles anjos, aqueles serafins numa posição de escorço, portanto, um pouco retorcidos, enfim, que é muito típica deste artista. Então portanto, também está a identificar o outro artista. Não se trata apenas... Não tenho a certeza, mas desconfio. O ateliê era em Lisboa, sim. Então estas azulejos vieram de Lisboa. Todos. Mas significa que esta comunidade quis o melhor. Sem dúvida. Ou seja, encomendaram ao ateliê... a melhor ateliê... oficina de Lisboa que podia fornecer azulejos.
é que havia também umas figuras muito importantes na altura, que eram os mestres azulejadores. Geralmente era a eles que se fazia a encomenda, depois eles escolhiam o artista, escolhiam a oficina, acompanhavam a produção dos azulejos, tiravam as medidas aos locais para se fazer em função dessas medidas, e depois eram eles que faziam o transporte e a aplicação do azulejo, que eram, o transporte era um caso muito melindroso, porque se fosse mal feito, partia-se metade pelo caminho, não é? Claro. As oficinas geralmente eram ali na zona dos Poiais de São Bento, portanto, próximo da atual Assembleia da República, portanto, era preciso arranjar caravanas, enfim, qualquer forma de transportar até ao cais, depois eles eram embarcados, viajavam ao longo da costa e muitas vezes subiam pelos rios até aos sítios próximos da aplicação, e depois havia uma caravana de burros, etc., de animais, que acabava por transportar. Aqui não há nenhum rio que passa aqui junto, portanto há sempre um transporte que é feito por terra. Os azulejos vieram de Lisboa, mas a talha, tudo indica que são de artistas locais. Isso era muito frequente, porque enquanto que em todas as regiões do país havia entalhadores e artistas que faziam talha, nesta altura praticamente só em Lisboa é que se fazia azulejo. Havia uma produção do Porto, mas nesta altura muito pequena, e alguma em Coimbra, já um pouco mais importante, mas digamos, estes centros abasteciam a região envolvente, não o país todo, e as ilhas e o Brasil. Portanto, Lisboa é que era realmente o grande centro abastecedor. E, portanto, aqui só temos azulejos nesta altura de Lisboa. Portanto, não temos de outras regiões do país. Tudo isto começava por ser concebido no papel. Acha que isto foi um acidente feliz? Ou acha que ele quis mesmo fazer qualquer coisa de diferente? Porque mesmo para o século XVIII, mesmo para os grandes mestres, esta igreja é qualquer coisa de fora de comum. Eu não sei se eu quis fazer qualquer coisa diferente. Aliás, aqui muito perto em Faro, a Igreja de São Francisco tinha também uma abóbada feita pelo pai, mas se calhar já pintada em grande parte por ele. Depois do terremoto deve ser refeita na parte central, mas era uma peça de oficina. Aqui realmente deve ser conjugado tudo para criar esta obra-prima, pequena em tamanho, mas enorme em expressão artística. Isto muitas vezes dependia daquilo que pagavam os artistas. Se pagavam bem, a obra era melhor; se pagavam mal, se calhar a obra era assim um bocadinho feita mais a correr. Esta abóbada, por exemplo, é extraordinário um artista conceber isto. Porque, mesmo depois dela estar pintada, ele só depois do azulejo estar aplicado é que se via o efeito. Porque um painel destes de parede, se o pusermos no chão, temos a ideia. Agora, uma abóbada redonda, só depois do azulejo aplicado é que se vê o efeito. E, portanto, tem que haver um controle conceptual incrível. Isto é extraordinário, mostra uma capacidade criativa formidável de cada artista destes. Porque podia ter falhado. E depois a própria aplicação é extraordinária. Como é que eles punham estes azulejos no sítio? É que isso é muito problemático, porque, por exemplo, se eles começassem a colocar o azulejo de cada lado, de baixo para cima, podiam chegar ao meio e eles não acertarem. Se começavam de um lado, podiam chegar ao outro e o painel estar curto ou estar comprido. Portanto, eu creio que eles iam pondo fiadas, umas atravessadas, outras longitudinais, e depois iam enchendo até terem o painel, a composição toda colocada. Mas, portanto, isto é um trabalho extraordinário de colocação, não já de concepção, de realização, mas de colocação também. E, sobretudo, indica uma articulação milimétrica entre os vários artesãos. Havia medições precisas. Por vezes enganavam-se. Há casos engraçados, mas geralmente a medição era precisa, porque os artistas não iam aos locais. Porque senão... O Pelicato não esteve aqui? Não. Com certeza que não. Repare que isto aqui está no Algarve, mas ele podia ter feito isto para os Açores ou para o Brasil, e não ia lá com certeza deslocar-se de propósito. Portanto, era a partir de medições, isso aí era o papel dos azulejadores. Eles faziam as medições muito precisas. Por exemplo, temos a única janela, tirando aqui esta da Capela Mor, a única janela por onde entra bastante luz é a do fundo. Ora, toda a perspectiva do teto está feita em função daquela orientação. Obviamente, há que dizer que o vitral que lá está não é nem pouco mais ou menos, claro. Mas daí é que vem o principal fonte de luz. Portanto, todas as sombras estão feitas em função da luz vinda daquele local. Podia ter-las feito ao contrário, mas não fez. Portanto, ele tinha a noção de onde é que a luz entrava. E, portanto, era esse tipo de indicações em que eles eram muito rigorosos. Acha que esta excepcionalidade da Igreja de São Lourenço em Almancil, para além da qualidade indiscutível do artista, está muito na intenção amorosa, porque eu lembro-me do início... Eu creio que está, com certeza. Porque eu lembro-me no início nos dizer que a grande diferença entre os holandeses e os portugueses é que os holandeses faziam para exportar e os portugueses faziam para as suas obras. Portanto, há aqui uma intenção afetiva, amorosa. Digamos, há um carinho com aquilo que se faz que, quando é apenas para vender, não se tem. Portanto, supõe-se que aqui a grande paixão veio dos encomendadores, que encontram
encontraram o artista sim. certo? Para já, esta devoção ao São Lourenço. Portanto, esta necessidade de utilizar toda uma linguagem alusiva ao São Lourenço a revestir toda a igreja. E depois os complementos, aquelas estátuas lá do fundo, as virtudes, enfim, tudo isto são complementos que não são muito vulgares na época, mas que aqui estão feitos de uma maneira extraordinária, com uma criatividade, com uma ousadia criativa realmente notável.